Vocês pediram, vocês comentaram e hoje a gente vai fazer uma análise do segundo episódio de Hanyo no Yashahime, mas é tanta coisa pra falar e pra teorizar porque a gente teve muito mais pergunta do que resposta nesse episódio que eu nem sei direito por onde começar. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos fazer uma análise do segundo episódio de Hanyo no Yashahime, mas antes de mais nada eu vou deixar na descrição um link para vocês fazerem o download do episódio legendado com legendas da Inuyasha Downs. Então vocês podem procurar também o Twitter e o Instagram da Inuyasha Downs para dar um amorzinho e agradecer pela legenda e o trabalho maravilhoso que eles estão fazendo com essas legendas. Além disso, para ter certeza que vocês ainda vão estar interessados nas análises dos episódios, eu vou estipular uma média de likes aqui no vídeo. Então eu vou pedir para vocês me ajudarem a alcançar um mínimo de 500 likes, a gente pode ultrapassar, melhor ainda se passar, mas a gente precisa ter pelo menos 500 likes nesse vídeo para continuar fazendo as análises da semana que vem e dos próximos episódios. Então a cada análise eu vou estipular uma meta para a gente poder continuar e saber que vocês ainda estão interessados em discutir os episódios aqui com a gente. Então vou estipular a meta e aí a gente vê junto se está fazendo sucesso ou se vocês preferem outra coisa. Então você já pode deixar o seu like desde já e compartilhar com seu amiguinho para ele também deixar o like e para ajudar a comunidade a crescer cada vez mais. Mas vamos logo pro episódio. O episódio 2 se chama As Três Princesas e a gente começa ali tendo a Towa contando o passado dela. E então, quando ela tá contando o passado dela, a gente vê que ela e a Setsuna meio que viviam sozinhas numa floresta. Isso me chama um pouco a atenção porque Sesshomaru é o pai das duas e a gente sabe que ele era meio andarilho, então, ok, era o habitat meio que natural dele. Então é perfeitamente possível que ele tenha deixado as filhas na floresta ou que alguma coisa tenha acontecido e elas meio que se viraram na floresta, mas me chama um pouco a atenção porque a Rin, ela ficou ali, se ela realmente for a mãe, e a gente tem vários vídeos discutindo isso, que ela ficou ali um tempo vivendo na aldeia justamente para viver e socializar mais com os humanos, para ela aprender um pouco mais sobre o que era a vivência com os humanos. Então não me parece ok que as filhas dela não tenham tido esse tipo de vivência, seja por escolha dela ou não. Eu imagino que mesmo mais novas, caso alguma coisa tenha acontecido e elas tenham se separado dos pais, elas provavelmente teriam contato com outros humanos. Então me chamou um pouco de atenção elas viverem juntas, mas sozinhas na floresta. Mas é legal ver a maneira como a Towa, ela é bem cuidadora, ela se preocupa muito em proteger a Setsuna e age meio que como uma mãezona pra ela. Isso muito provavelmente por ela ser mais velha, embora elas sejam gêmeas, ela é a gêmea mais velha, mas me chama um pouco de atenção de como vai ser o relacionamento delas no futuro, porque a Setsuna se tornou toda independente, então eu acho que vai ser bem interessante ver como a relação da Towa e da Setsuna vai se desenvolver agora que elas são adultas, né, são mais jovens, porque a Towa vai continuar com aquele sentimento de tentar proteger a Setsuna e ela provavelmente não vai gostar muito. Então eu acho que esse é um dos pontos que a gente vai acompanhar o desenvolvimento do relacionamento das duas. Tenho quase certeza. Towa tentando proteger e ser a irmã mais velha da Setsuna, que sempre foi uma garota independente, que cresceu ali com os terminadores de yokai, é bem forte. Então é como se a gente colocasse uma irmã mais velha para tentar proteger uma sangue da vida. Eu percebi algumas pessoas teorizando no Twitter a respeito dos animais estarem meio que de olho, né? Então ali tem veados, tem pássaros que aparecem no passado ali nas memórias da Towa e que parecem estar com um olhar diferente, meio que observando. E aí algumas pessoas acreditam que essas memórias podem ser implantadas, podem ser memórias falsas. Eu acredito que não, sendo bem sincero, não acho que eles colocariam memórias falsas assim pra gente, sem a gente saber. Eu acredito que isso geraria muito mais confusão, não responderia as perguntas dos fãs, porque criar confusão para o personagem é uma coisa, criar confusão para quem está assistindo, principalmente nesse começo, que já está confuso, eu acho que não seria muito legal não. A gente tem uma pequena cena de fanservice para os fãs da Rin, onde as duas meninas dormem ali na árvore, bem parecido com a própria Rin, em uma cena do Inuyasha clássico. E temos o tão aguardado, ou não, incêndio que separou as duas gêmeas. O incêndio não parece ter nenhuma causa específica, então eu imaginava que talvez fosse um incêndio por alguma briga de yokais, de repente até o Sesshomaru e o Inuyasha enfrentando algum inimigo. Isso lá atrás, antes da gente ter a Previl, eu imaginava que poderia ter sido um vilão que causou um incidente
do incêndio que separou as duas, mas aparentemente não, porque elas estavam dormindo, não ouviram nada alarmante, acordaram com o som do fogo mesmo, né, dos animais correndo assustados com o fogo. E durante a separação delas, a gente pode observar que justamente havia uma árvore atrás da Toa, e quando ela se preocupou em ter perdido a Setsuna, ela ativou os poderes da Pérola Prateada, que fez com que um caminho do arco-íris abrisse ali naquela árvore. Então, provavelmente ali era a árvore sagrada. Eu digo provavelmente porque ele não mostra claramente se houve um incêndio ali, a árvore teria sido queimada. Mas, enfim, tô deduzindo que seja a árvore sagrada, porque por enquanto a gente sabe que esses caminhos do arco-íris e as viagens entre as eras foram feitos por intermédio da árvore sagrada. Inclusive, mais pra frente a gente tem uma frase onde é dito que a árvore não sentia a presença de uma pérola do arco-íris há 10 anos, que é justamente a data em que as duas se separaram. Então, essa data meio que bate de que provavelmente a Toa ativou a Pérola Arco-Íris ali na árvore sagrada, criar o caminho do arco-íris que levou ela para a era atual. E é na era atual em que a pequena Toa, completamente perdida, encontra primeiro o Buyou e depois o Sota, que todo gentil, carinhoso e acolhedor, percebe que aquela menina veio de uma outra era, que ela veio da era Reiwa, e acolhe ela tentando encontrar Setsuna a pedido da própria criança. E a gente descobre posteriormente que ele acabou adotando a menina e que ela inclusive chama ele de Papai Sota. Então isso eu também achei bem interessante porque existe sim uma relação de carinho da Toa com o Sota, como se ele fosse realmente o pai dela. E vai ser interessante ver o momento em que ela se reencontrar com o Sesshomaru, que já não é das pessoas mais carinhosas, e ver como eles vão desenvolver uma relação pai e filha, sendo que ela tem todo um afeto de pai pelo Sota e ele não tem ali muitos afetos. Enfim, eu acho que vai ficar bem interessante. Eu não consigo ver, por exemplo, uma cena Setsuna, Toa e Sesshomaru se abraçando. É algo bem estranho pra mim nesse momento. Talvez nem aconteça mesmo, mas é interessante porque, bem ou mal, são pai e filhas. Então a gente vê os dias atuais onde a Toa tá ali no quarto dela, né? A gente percebe que ela tem uma série de troféus de lutas, artes marciais, o que demonstra que ela realmente treinou, brigou bastante, lutou bastante. Então ela não deve isso apenas aos poderes, ela teve todo um treinamento mesmo na era atual. E a gente é apresentado a filha biológica do Sota, que é a Mei. E ela é descrita como sendo uma garotinha honesta, inteligente, fofa e talentosa. Mas eu não sei vocês, mas eu achei ela insuportável, menina chata, espero que não apareça muito. Alguns podem não gostar, mas mais pra frente a gente tem algumas cenas ali dessa menina e que eu fiquei com um monte de interrogações na minha cabeça só pensando, alguém tira essa criança daqui porque ela não tá fazendo sentido e tá atrapalhando a cena de briga que a gente quer ver. É interessante ver que a Toa afirma que ela protege a Mei justamente para tentar meio que substituir a sensação de proteger a Setsuna. Então ela reconhece que ela ainda tem esse instinto muito protetor e que muito provavelmente é o que a gente vai ver no desenrolar da relação dela com a Setsuna. A Toa ainda tentando ter uma atitude protetora e a Setsuna provavelmente não reagindo muito bem com isso. Me chamou um pouco de atenção ver a maneira como o Sota reage numa cena posterior quando ele vê que a Toa vai sair de casa vestido com roupas de menino e ela justifica que é justamente para ela poder brigar. Num primeiro momento a fala dele me soou um pouco desnecessária. Eu esperava algo mais gentil daquele Sota que resgatou a menininha debaixo da árvore, mas depois assistindo de novo eu cheguei à conclusão de que provavelmente ele reagiu dessa forma, meio descontente com a roupa da Toa, justamente por imaginar que ela já estava preparada para briga e ele não quer que ela se envolva em mais brigas. Não num sentido de reclamando da roupa em si, mas justamente do motivo, sabe? Toa, você vai brigar de novo? Foi para isso que a gente te mudou de escola. Então acho que é isso que pode ter incomodado ele um pouco. A gente descobre que a Toa tem uma vida bem difícil na Era Reiwa, que pegam muito no pé dela, ela explica isso, e que vários valentões tentam brigar com ela e ela não tem muito o que fazer. Os pais dela mudam ela de escola, né? O Sota e a mãe adotiva mudam ela de escola constantemente, inclusive ela acabou de ser transferida para uma escola feminina, só de garotas, mas os valentões continuam perseguindo ela e dizendo inclusive que ela tá fugindo. E aí ela não tem muita alternativa a não ser se defender, a brigar, embora a gente saiba que ela gosta.
Outra cena interessante é que a Toa, ela se preocupa em pular o muro da escola, né, pular o portão ali, ela se preocupa de que ninguém esteja vendo. Isso eu acho interessante porque realmente existe uma preocupação muito maior no sentido de não descobrirem que ela tem poderes, não descobrirem que ela é um yokai. Isso existia na série clássica de Inuyasha, mas eu acho que a gente está vendo essas preocupações um pouco mais nítidas agora. A gente muda para uma cena da Era Feudal, onde a Moroha está cercada por exterminadores de yokai. Moroha é descrita como uma caçadora de recompensas, e ela, de uma forma bem arrogante e ao mesmo tempo despreocupada e debochada, fala sozinha, né, discursando ali para os exterminadores de yokai que estariam cercando ela. Ela tá ciente ali de que eles estão ali para exterminar a Beniyasha, né? E ela diz, não me façam rir. É bem interessante, ela ameaça eles com a espada dela, já fazendo a apresentação da katana Kurimaru. Então é bem interessante ver isso, até que ela acaba sendo surpreendida pelo Isui montado na Kirara. E aí a gente percebe que o Isui não faz a mínima ideia de quem é a Moroha, não conhece o fato dela ser filha do Inuyasha e da Agome, embora a gente saiba que ele, pelo menos criança ali, bebezinho, conheceu o Inuyasha e a Agome. Mas me chamou um pouquinho de atenção que nem mesmo a Kirara, que é um yokai e que conviveu muito com os dois, reconheceu a Moroha. A gente descobre que o Isui e os outros exterminadores de yokai estão ali por conta de algum yokai que está causando problemas num vilarejo próximo, quando ele é interrompido pelo Kohaku. E aí a gente pensa, poxa, o Kohaku vai dizer isso e essa é a filha do Inuyasha da Agome. Mas para nossa surpresa não, ele também não faz ideia de quem é a Moroha e, pelo amor de Deus, Kohaku, ela é um Inuyasha praticamente de saia, ela é igualzinha a ele e ela tem um arco e flecha igualzinho da Agome. Como você não me reconhece quem ela possa ser? Mas ok, vamos deixar isso pra gente discutir nos comentários. O Kohaku diz que deve haver algum outro yokai, já que a Moroha tá dizendo, e aí é quando a gente é surpreendido pela aparição da Setsuna, com aquele ar todo arrogante dela, e o que intriga bastante a Moroha. E aí a luta passa a ser entre as duas, né? A Moroha fica bem interessada pela espada da Setsuna, diz que vai pegar pra ela depois que ela for derrotada, e elas têm um pequeno embate ali, o que é bem interessante. Outro comentário que eu quero fazer sobre essa cena é que a gente vê a Moroha abrindo ali a caixinha de maquiagem dela, onde ela guarda a pérola vermelha, e ela diz que a partir do momento em que ela passar aquilo, ela vai se tornar a Beniyasha, a destruidora de terras. Eu acredito, e é uma teoria minha, de que pelo fato da pérola vermelha, que possui a capacidade de fortalecer o poder dos yokais, estar ali nessa maquiagem, a partir do momento em que ela passar em algum ponto do rosto aquela maquiagem, ela vai indiretamente se tornar mais forte, ela vai pegar um pouquinho dessa habilidade de se fortalecer, mesmo sem estar segurando a pérola ou sem ter que colocar a pérola dentro de um dos olhos e absorver. Então acho que é meio que uma forma dela poder se tornar mais forte, talvez fazendo uma maquiagem no rosto, como se fosse uma maquiagem de guerra. Então é o que eu acho que ela iria fazer nesse momento com a pérola vermelha, quando ela está enfrentando a Setsuna, e aí a pérola da Setsuna, que é a pérola dourada, acaba se ativando. Com a ativação do poder da pérola dourada, a yokai que estava escondida ali, que é a Senhora de Três Olhos, e que, conforme informações do Twitter da conta de Hanyo no Yashahime oficial, é a neta da mulher centopeia. Então eu tinha dito na análise da preview do episódio 2 que poderia ser uma filha, mas não, ela é neta. Então assim, teve mais descendentes ainda. E ela tá bem interessada pela Pérola Arco-Íris. Me chama um pouquinho de atenção a maneira como eles se referem à Pérola Arco-Íris como se fosse algo super conhecido e que todo mundo devesse saber o que é, sendo que a gente não sabe. Então ela parte para cima da Setsuna, briga ali com a Setsuna, com a Moroha, enquanto o Isui resolve levar a Setsuna pro vilarejo da Kaede ao pedido do Kohaku, justamente para que elas possam ter uma atitude ali em relação à Senhora de Três Olhos. Um ponto só sobre a luta da Moroha com a Senhora de Três Olhos é que eu achei bem interessante a habilidade e a rapidez com a qual ela troca entre espada e arco e flecha. Ela avança com a espada contra a Senhora de Três Olhos e, ao perceber que ela é bem resistente, ela simplesmente guarda a espada e rapidamente saca o arco e flecha e atira. Então eu gostei muito disso, ela é bem rápida, ela é bem habilidosa e tá deixando o Agome no chinelo, porque a gente vê uma técnica de selamento dela que foi, assim, incrível, que Kyo, Agome e Kaede aprendam. Ela dá um tiro pro céu e essa flecha explode em várias outras flechas que prendem
a Senhora de Três Olhos, até que ela consegue, com o poder telecinético dela, roubar a pérola vermelha e então se livrar da técnica de selamento, quando ela começa a correr atrás da pérola dourada da Setsuna. Já na Era Reiwa, a gente descobre que aqueles valentões sequestraram a mãe da Agomi e o avô dela, junto com a Mei, e a Toa percebe isso porque ela sente o cheiro da Mei chorando. Isso é bem interessante porque no episódio 1 a gente não viu ela demonstrar esses poderes olfativos, pelo contrário, quem fez isso foi a Moroha, então a gente sabe que ela tem sim um olfato aguçado. E a gente também descobre que a espada dela é uma espada ali do presente, que é a Kiku Jumonji. E aí achei interessante o Jumonji, porque é o mesmo sobrenome do Tsubasa Jumonji, lá de Kyokai no Hine, e que tem um design bem parecido com o da Toa, e que é uma espada ali normal, que pertencia a um shogun, e não tem nada demais nela, aparentemente. E para poder salvar os seus familiares dos valentões, a Toa se propõe a brigar. Ela, aliás, derrota alguns dos capangas ali, mas fica faltando ali o principal deles, o chefe deles, que possui uma espada de madeira, e um outro que tem um canivete apontado para o rosto da Mei, ameaçando machucá-la se a Toa não se render. Nesse momento, a Toa acaba apanhando um pouco porque ela não quer reagir para não correr o risco de machucarem a Mei, e ela se lembra de uma promessa que o Sota fez com ela quando ela era criança, de que ela jamais iria usar os poderes dela, deixar que as pessoas percebessem que ela é um yokai. Então ela resolve romper essa promessa pelo bem da sua família para poder protegê-los. Eu achei isso interessante porque isso significa que até então a Toa estava lutando de maneira justa, então ela realmente é boa de briga, porque ela não estava se aproveitando do poder Hanyo dela. Então ela briga, consegue libertar a mãe da Agomi, a Mei e o vovô, porém a mãe da Agomi pede para ela não lutar, preocupada, né, que ela fosse se machucar, e é então que a Mei começa um discurso bem nonsense sobre o quanto ela acha, e ela acha errado, que a Toa é uma menina que gostaria de ser fofa e que gostaria de ser mais feminina e que ela não deveria continuar fazendo coisas ruins como lutar, enfim. Esse momento é um pouco estranho porque a gente vê a criança dando esse discurso e eu acho que a Toa teve a mesma reação que a gente, ela fica um pouco constrangida e confusa e diz que, alguma parte de mim talvez não consiga responder isso exatamente agora, né? Então, vamos deixar pra lá. E a menina, a Mei, força, ela pede, ela exige que a Toa afirme, que diga que sim, que ela quer isso, mesmo que seja mentira. Então isso é um pouco constrangedor e força meio que a Toa a dizer que ela quer ser feminina, quando na verdade ela não quer. Sério, não gostei dessa Mei. Criança desnecessária. O lado bom é que deu tempo dos policiais chegarem e aí os valentões fugiram. E nesse momento a gente vê a Toa abraçando a Mei, pedindo desculpas, enquanto ela reflete sobre o quanto ela talvez deva deixar de ser teimosa para não machucar tanto os sentimentos da Mei. E ela diz que aquele mundo é um mundo bem complicado, porque se você não segue algumas regras definidas, se você é diferente, você vai ser tratado diferente. E ela diz, meninas devem ser femininas, meninos devem ser masculinos, e ela tá farta disso. Então eu acho isso bem interessante porque mostra muito do que a gente vive hoje, da nossa forma de vida, do nosso modo atual de viver e do quanto, não só porque a era Reiwa é cheia de conforto, luxo, tecnologia, ela é necessariamente mais interessante do que a era Jidai, onde a Agomi foi viver. Então, para quem talvez ficasse se perguntando, nossa, por que ela abandonou tudo para ir numa terra feudal, antiga, onde tinham monstros e yokais, e aí talvez seja uma das respostas. Tem os seus prós e contras. De volta ao Japão Antigo, a gente tem o Isui e a Setsuna chegando até o vilarejo da Senhora Kaede e sendo perseguidos pela Senhora de Três Olhos quando a Setsuna resolve pular para enfrentá-la. Ela usa a técnica da espada dela, uma explosão de ciclone, que é bem interessante porque, além de causar dano, parece que meio que prende o inimigo num redemoinho e ele não consegue sair, não consegue se mexer, até que a Moroha interfere e destrói o ciclone com uma rajada de chamas, dizendo que aquela presa era dela. É compreensível, afinal, ela é uma caçadora de recompensas, então ela quer a recompensa pela Senhora de Três Olhos, que ela já estava atrás antes dos Terminadores de Yokai aparecerem. Mas a Setsuna acaba se tornando um alvo fácil para a Senhora de Três Olhos, que simplesmente rouba a pérola dourada do olho dela
e então se transforma. Uma coisa que eu achei interessante é perceber que a mulher centopeia em Inuyasha clássico precisou da Shikon, a joia de 4 almas, para poder assumir uma forma mais grotesca. Porém, aqui, a Senhora de Três Olhos precisou de 2 pérolas para assumir essa mesma forma. Então eu acredito que as pérolas não sejam tão poderosas, tão eficazes quanto a Joia de 4 Almas era. Afinal, a gente não sabe como elas surgiram nem nada, mas eu deduzo que elas não sejam tão fortes. E é justamente com a absorção da segunda pérola arco-íris que a gente vê que a Árvore das Eras brilha e uma voz estrondosa diz: "Sinto a pérola do arco-íris pela primeira vez em mais de 10 anos, e é a 2 aqui. Usando o poder da Árvore das Eras, eu retornarei a este mundo." Pra quem não entendeu, pra mim, claramente essa é a voz do Nenokubi, que estava adormecido dentro da Árvore das Eras e que de alguma forma criou ali, usando o poder da árvore, aquele caminho do arco-íris, a ressonância do poder das pérolas, o caminho do arco-íris para enviar elas para a Era Moderna, para a Era Reiwa. Também existe a chance de que, na verdade, quem criou o caminho não foi o próprio Nenokubi, e ele apenas estava se referindo no sentido de que ele vai voltar à vida usando o poder da Árvore das Eras, mas talvez o caminho do arco-íris tenha sido aberto pela própria pérola, assim como aconteceu anos atrás com a Toa. Então, porque eu não vejo muita lógica dele querer mandar elas para a Era Moderna, sendo que ele quer as pérolas. Então, pelo menos a gente deduz que sim. Então talvez o caminho não tenha sido obra dele, mas ele despertou e a gente pode esperar que a partir de agora ele vai ter uma influência maior. Então ele ficou dormindo por 10 anos, esse período todo desde que a Toa desapareceu, e agora ele vai despertar usando o poder da Árvore das Eras. A Toa, ali no Templo Higurashi, sente um cheiro meio nostálgico vindo da árvore e é então que o caminho se abre e revela Moroha, a Senhora de Três Olhos e Setsuna. Todo mundo fica um pouco impressionado. A Toa imediatamente reconhece a Setsuna e a gente vê ali que inclusive a Moroha diz que ela tá bem fraca por ter atravessado o corredor do arco-íris. Uma coisa que eu achei interessante porque esse era um efeito negativo que a Agome não tinha quando ela atravessava o Poço Come-Ossos. A Senhora de Três Olhos rapidamente percebe também a presença da Pérola Prateada e avança contra a Toa, que revida utilizando a sua espada. Porém, a gente é surpreendido que a espada facilmente é destruída. É interessante, afinal, a Kurikaramaru, que é a espada da Moroha, não foi capaz de atingir, de machucar a Senhora de Três Olhos antes dela pegar as pérolas. Então imagine uma espada comum contra a Senhora de Três Olhos já com 2 pérolas. E bom, pessoal, é isso que aconteceu basicamente nesse episódio. A gente sabe que vão ter ainda mais perguntas e espero ter respostas no próximo episódio. Mas essa foi a minha análise. Eu quis só ressaltar alguns pontos com vocês, fazer alguns pequenos comentários de algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu fiz um pouquinho diferente da análise do episódio 1, então deixa aí nos comentários também se vocês acharam que fica melhor assim, ou se vocês querem que eu narre tudo o que aconteceu, ou se eu apenas vá pincelando ali alguns comentários mais pertinentes das cenas mais importantes do episódio. Não esquece da meta de likes pra gente atingir e, se possível, até ultrapassar, e de compartilhar com seus amigos, nos grupos de Inuyasha, de anime, para que cada vez mais pessoas possam estar interagindo e teorizando com a gente. Um grande abraço e até mais!